nazista que fugiu da justiça por 15 anos antes de seu julgamento trazer uma compreensão global do termo Holocausto. Sob juramento, Eichmann insistiu que era apenas um intermediário e que não havia sangue em suas mãos. Dass ich nie einen Menschen getötet habe, dass ich nie einen Menschen erschlagen habe, dass ich nie einen Menschen geschlagen habe. Seria verdade? Ou tudo isso seria uma grande mentira? A maioria das pessoas da minha geração não entende como, há 70 anos, um pequeno grupo de nazistas conseguiu iniciar uma guerra que matou 60 milhões de pessoas. Eu quero descobrir. E para me ajudar, eu vou usar cartas de baralho. Hoje, são usadas tanto por militares quanto pela polícia para ajudar a identificar os seus alvos. Mas até hoje, ninguém nunca utilizou um baralho para o grupo mais famoso de assassinos da história. Atuando com peritos, eu quero descobrir onde cada um desses nazistas se posiciona na hierarquia do mal. O meu nome é James Ellis e este é Hitler e sua corrente do mal. É interessante considerarmos os diferentes lados disso. Eu acho essa aqui bem difícil, porque o Adolf Eichmann desempenhou um papel essencial no genocídio nazista, mas ao mesmo tempo, como ele era uma engrenagem na máquina, talvez ele fosse substituível. O que eu acho mais interessante no Eichmann era a forma simples com a qual ele fazia o trabalho. Para ele era automatizado. Ele ia trabalhar, cumpria as tarefas e voltava para casa. Temos que lembrar que não era um nazista de elite. Esse uniforme era de um tenente-coronel da SS. Não é tão alta, é patente média. Quando levaram as medidas antissemitas e as perseguições aumentaram, ele participou. Um regime de genocídio vai além dos porta-vozes, vai além daqueles que vociferam em palanques, também vai além dos políticos. Precisa de organizadores, pessoas que façam planos e executem. Eichmann foi um entre muitos nazistas de elite que escaparam de punições após a Segunda Guerra Mundial. Ele desapareceu por completo até ser visto na Argentina no fim dos anos 50. Ele foi capturado em segredo e levado para Israel para enfrentar seus acusadores. Seu julgamento durou 4 meses e foi assistido por milhões mundo afora. O tempo todo, Eichmann alegou ter sido apenas um administrador, que não teve papel direto no genocídio em massa que seus chefes nazistas realizaram. Eu quero saber se tem alguma verdade na defesa dele. Então eu vim para a Alemanha para começar a investigar a história de Eichmann em um local que ajudou a derrubá-lo. Este é o mapa. Quase todo local aqui é uma cena de crime. Nossa. Jens Rommel é um promotor do Escritório Central para Investigações de Crimes no Nacional-Socialismo nos arredores de Stuttgart. Essa é uma representação visual incrível da escala e escopo dos crimes nazistas. Pois é, e é só uma parte daquilo tudo. Deve ser uma tarefa intimidadora para vocês. Porque tem todas essas cenas de crime aqui e você busca trazer todos esses responsáveis perante a justiça. Sim, é uma tarefa enorme para um escritório tão pequeno como o nosso. 70 anos depois, Jens e sua equipe continuam indo atrás de suspeitos por crimes de guerra do Terceiro Reich. Eles identificaram perto de 28 mil locais de crimes de guerra, mas muitos dos homens e mulheres sob suspeita já estão na casa dos 90 anos. Então o tempo está acabando. Esses crimes aconteceram faz 70 anos, mas o seu escritório investiga esses crimes até hoje. Bom, é claro que esses foram eventos históricos durante a Segunda Guerra Mundial. Mas acontece que nós continuamos fazendo as investigações até hoje porque os réus, alguns deles, continuam vivos. E também é importante para as vítimas e para os parentes delas. Por isso, nós continuamos. Vamos comigo até a sala das fichas. Nós temos 1.700.000 fichas aqui com nomes, locais e unidades militares. Está tudo aqui. É impressionante, né? 1.700.000? É, 1.700.000. São mais de 700.000 nomes de réus e de vítimas. De Hitler até o mais baixo capanga, há detalhes dos crimes guardados aqui. Eu estou interessado em saber mais sobre Eichmann.
Você tem alguma coisa sobre ele aqui? Bom, deve ter um arquivo relativo a ele, mas antes vamos olhar aqui nas fichas. Esta é a ficha dele. Dá pra ver que temos muitas fichas sobre ele. Nós temos 8 no total. 8 fichas, mas isso é comum? Isso não é comum, é porque era um membro proeminente, uma figura responsável por muitas vítimas. Então, tem esses dados pessoais aqui. Adolf Eichmann. Tá. E a posição dele como líder de uma unidade nesta localidade. Foi responsável por mortes e também por roubos contra cidadãos judeus. Por ter sido um burocrata que passou a Segunda Guerra atrás de uma mesa, ele não era muito conhecido entre os caçadores de nazistas quando o conflito terminou. Na Alemanha pós-guerra, o processo de desnazificação realizado pelos aliados logo acabou ficando de lado na preparação para o conflito iminente com a União Soviética. Então, havia pouca vontade na Alemanha pós-guerra de encontrar e processar criminosos de guerra, especialmente aqueles que não tinham alta patente no regime. Isso permitiu que Eichmann, junto com muitos outros, conseguisse escapar. Eu fico de queixo caído. Centenas de milhares de pessoas têm sangue nas mãos e algumas delas continuam soltas por aí. Eichmann, contudo, foi um dos fugitivos mais famosos a ser pego. A prisão jogou luz sobre sua espantosa história. Para saber mais sobre como ele se iniciou no nazismo, eu estou indo 620 quilômetros para o nordeste da capital alemã, Berlim. A historiadora, Dr. Stephanie Fischer, vai me levar para onde a carreira de Eichmann junto a Adolf Hitler deslancharia. Ele estudou no mesmo colégio que o Adolf Hitler, é verdade isso? Sim, Sério? Bom, parece meio surpreendente pra gente, né? Nós logo começamos a pensar se havia ligação, mas eu creio que é irrelevante. Não era uma escola famosa por radicalizar pessoas ou alguma coisa nesse sentido? Não que a gente saiba. Nascido em 1906, Eichmann era 17 anos mais novo que Hitler. Assim, seus caminhos não se cruzaram pelos corredores da escola em Linz, na Áustria. Eichmann era um adulto comum e teve uma infância comum. Ele saiu da escola técnica sem concluir o curso para ser mecânico, trabalhou com o pai e como vendedor de loja. Ele era um homem incrivelmente comum e bem discreto. E a gente sabe por que o Eichmann ficou tão interessado pela política de direita? Eu acho que o que chamava a atenção dele era a ideia de camaradagem, de pertencimento, de ter um grupo de homens se conectando, se reunindo, tomando cerveja e tendo objetivos em comum sobre como mudar o mundo. E parte disso, claro, era o antissemitismo. Por que o antissemitismo era parte dessa visão de mundo? Por mais louco que possa nos soar hoje, não era algo muito incomum na época. Logo após a Primeira Guerra, entre esquerdistas e direitistas também, tínhamos um alto grau de antissemitismo. Não era algo restrito ao movimento nazista na época, mas os nazistas, eles levaram isso para outro nível. A máquina de propaganda nazista jorrava conspirações judaicas diretamente no antissemitismo que Eichmann já alimentava. Ele entrou para a SS em 1932. Em 1933, Eichmann foi mandado para Dachau para treinamento paramilitar. E ele não ficou muito animado. Ele pediu transferência para o SD, o Serviço de Segurança da SS, e transferência para Berlim. Ele era ambicioso e queria crescer no partido, mas não pela via militar. Em Berlim, foi colocado bem no centro do aparato de segurança de Hitler. Eu tenho uma foto do prédio original. Ah, vamos dar uma olhada. Essa é uma foto do prédio que ficava aqui antes. Exatamente aqui era o quartel-general da SS e o Serviço de Segurança SD da Gestapo. A SS era o Serviço de Segurança de Hitler, a Gestapo, sua polícia secreta, e o SD, o braço de inteligência onde Eichmann trabalhou. O SD se tornaria uma das organizações mais poderosas do Terceiro Reich. Existia para juntar todo o item de inteligência sobre qualquer inimigo. Bom, esses inimigos não eram apenas forças estrangeiras. Também incluíam outros considerados inimigos, tais quais judeus, comunistas, membros da igreja e maçons. Tinha tudo. Se o Hitler não gostasse, seria um possível alvo do SD.
pelo que o Eichmann era responsável. Ele se envolveu muito na coleta de dados de judeus, particularmente em criar planos de emigração sobre como os judeus deixariam a Alemanha. Era um grande projeto. Digamos assim, foi aí que ele provou ser um ótimo burocrata. A primeira tentativa dos nazistas de remover judeus da Alemanha envolveu políticas racistas e restritivas para levá-los a emigrar. Eichmann recebeu a tarefa de coordenar esses esforços pelo SD e ele mergulhou de cabeça no trabalho. Por que ele estava disposto a trabalhar em uma instituição que perseguia pessoas? Como ele chegou lá e conseguiu o trabalho? Eu sei que ele queria a distância do serviço militar, mas daí ele passou a perseguir os maçons e depois a perseguir os judeus. O que havia nele que o levou a fazer isso? Só sabemos o que os documentos dizem. E os documentos mostram que ele escolheu trabalhar lá. Tá bom. E que não foi algo imposto a ele. Ele deixou clara a escolha de trabalhar no departamento que perseguia judeus. No julgamento, Eichmann admitiu que foi lá que aprimorou suas habilidades como perito em administração, mas seguiu irredutível sobre fazer apenas isso. Das waren meine inzwischen mir angelernten Fähigkeiten auf dem Gebiet des Auswanderungswesens. So konnte ich sehr wohl jene Zeit auf diesem Gebiet als Spezialist gelten. Mas os registros históricos provam que a história ia muito além. Em 1938, após a Alemanha anexar a Áustria, Eichmann foi enviado para Viena e estabeleceu o escritório central para imigração judaica e logo começou a caçar os judeus no país onde havia crescido. Ele era perito no que chamamos de asfixiar financeiramente. Eichmann agiu especialmente em Viena para forçar a emigração, para tornar a vida dos judeus bem difícil e insuportável. Eles viviam com a ameaça do terror sobre eles e não tinham escolha senão achar uma maneira de fugir do país. Eichmann inventava golpes financeiros para confiscar propriedades judaicas e congelar os bens deles. Em maio de 1938, ele se gabou para os colegas. Eu os tenho na palma da minha mão. Eles não ousam dar um passo sem me consultar antes. Em apenas um ano, Eichmann forçou 100 mil judeus a deixarem a Áustria. É uma situação horrível pela qual ninguém deveria passar, nem no passado, nem no presente. No julgamento em 1961, Eichmann afirmou que não tinha posição alta o suficiente na cadeia de comando para ter qualquer influência sobre o que houve com eles. Denn dazu war mein Dienstgrad zu klein und meine Dienststellung zu gering. Mas seu sucesso em forçar milhares de judeus a deixarem a Áustria nega tudo isso. Na verdade, Eichmann e os nazistas estavam apenas começando. O papel dele no SD era identificar maneiras de como se livrarem dos judeus. O que acontecia era a imigração forçada e pilhagem de riquezas e propriedades. Com a ajuda de Eichmann, do meio dos anos 30 em diante, os judeus e outros vistos como inimigos do Estado foram perseguidos em tal nível que não tinham escolha senão deixar sua terra natal para então descobrirem que a situação era pior ainda. Não havia para onde os refugiados judeus irem. Muitos países fecharam as portas para eles. Em um exemplo famoso, em maio de 1939, um transatlântico levando 900 refugiados judeus partiu da Alemanha em busca de um lar. A entrada do St. Louis foi negada em Cuba, nos Estados Unidos e no Canadá, sendo então forçado a retornar para a Europa. Mais de 250 passageiros foram mortos mais tarde em campos de concentração. Eu quero saber qual é a sensação de fugir desse tipo de tirania. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha se tornou bem mais acolhedora para os refugiados. Há quanto tempo você mora na Alemanha? Eu estou aqui na Alemanha há mais de 38 anos. Apesar de eu não conseguir falar com quem estava no transatlântico, eu consigo falar com pessoas que passaram por um tormento parecido. Eu vim para cá um ano depois da Revolução Iraniana. Hamid Novzari é o diretor da Sociedade de Berlim para Refugiados Iranianos, um grupo de apoio para refugiados recém-chegados. As novas leis criadas no Irã e a situação política tinham ficado insuportáveis para mim e não aguentava mais, então eu fui embora. Após a Revolução, em 1979, o Irã adotou legislação totalitária. A perseguição a oponentes políticos e grupos de minoria se tornou política de governo.
Assim como Adolf Eichmann usava um aparato de terror para expulsar judeus, o líder do Irã, o Ayatollah Khomeini, intimidou seu povo para ser submisso. Muitos foram forçados a abandonar seu país de nascença. Por que refugiados vêm para a Alemanha? Em que condições eles estão fugindo? Muitos se sentem forçados a deixar seus lares, seja por questões políticas, fome ou falta de perspectiva econômica para uma boa vida. Mas muita gente foge pelo gênero sexual, as mulheres e homossexuais. Os iranianos é mais por causa de ditaduras religiosas que eles fogem. Na Síria, a guerra civil, aqueles que vêm do Afeganistão, realmente eles não têm um futuro. Se eles vivem em vilas no interior, podem ser perseguidos pelo Talibã e também por grupos paramilitares. Em 2015, mais de 1 milhão de refugiados de guerras civis, perseguições políticas e crises econômicas lotaram a Europa. Como resposta, a Alemanha abriu suas fronteiras. Como você acha que a história da Alemanha influencia a atitude sobre os refugiados? Eu creio que muitos se sentem obrigados a defender as minorias e os refugiados por aqui devido ao passado que a Alemanha tem. Ninguém deixou seu país natal, o lugar onde cresceu e teve uma vida, só porque quis. O tipo de perseguição sancionada pelo Estado que Hamid implementou reflete no trabalho de Eichmann. Em 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, o que trouxe para Eichmann um desafio ainda maior. Ficou cada vez mais óbvio que quanto mais territórios conquistados, mais judeus estariam sob o controle deles. Aí, quando os nazistas marcharam pela Polônia, de repente tinham mais 3 milhões de judeus. O que iam fazer com eles? Para solucionar o problema, as políticas de Eichmann foram da imigração forçada para a deportação. E um dos projetos preferidos dele para lidar com os judeus era muito bizarro. Se você quer ver a raiz da, digamos, loucura do pensamento nazista, basta olhar o Plano Madagascar. Uma ilha enorme na costa da África, onde os nazistas, quando olharam no mapa, disseram: por que não jogamos os judeus lá? Eichmann criou uma força-tarefa para planejar deportações em massa da Europa sob domínio nazista para a colônia francesa. Mas as dificuldades impostas em tempos de guerra levaram ao fracasso. Era totalmente insano. Não tinha infraestrutura lá e, claro, não fazia sentido. Se fossem jogar um monte de gente naquela ilha, ora, então também poderiam matá-las. Alguém chegou a essa conclusão e foi o que eles fizeram. Esse foi um genocídio planejado por meio de um programa de mortes em massa industrializado. É profundamente perturbador. A próxima etapa da minha viagem dentro da história de Adolf Eichmann me trouxe a uma vila em um belo bairro de Berlim chamado Wannsee. O local é lindo, porém os eventos que aconteceram aqui há mais de 75 anos não são nem um pouco. Essa propriedade é mesmo impressionante. Muita gente vem me contar que fica muito chocada com o contraste entre a beleza deste local e a história horrenda que nós contamos para elas na nossa apresentação. Hoje, essa antiga pensão da SS é um memorial para judeus europeus assassinados no Holocausto. Hans Christian Jasch é o diretor. Eu entendi. Bom, essa propriedade ela é mais famosa por um encontro que ocorreu aqui em janeiro de 1942. Pode me dizer sobre o que foi esse encontro? A ideia básica da conferência era instruir os agentes do governo sobre o que os nazistas eufemisticamente chamavam de Endlösung der Judenfrage, a solução final da questão judaica. Sem dúvidas, muitas conferências ocorreram no Terceiro Reich durante a guerra sobre como o genocídio seria realizado. Aquela que mais conhecemos, porque as atas dela foram descobertas, é a Conferência de Wannsee. Foi um encontro para discutir negócios, alvos de vendas, a aparência para o público. Tinha um mapa, tinham números e o local para onde iriam os números. Mas, é claro, o que aqueles números e mapas representavam era um abate industrial. Foi aqui que um pequeno grupo de nazistas de elite concordou em organizar o extermínio em massa de judeus europeus.
Eichmann estava entre eles. No seu julgamento, Eichmann reconheceu que participou da conferência de Wannsee, mas afirmou que não teve voz na decisão. Ele chegou ao ponto de dizer que se opôs à violência. Ich hatte im Hinblick auf Juden damals nur jene Obliegenheiten zu erfüllen, die mit der Auswanderung zusammenhingen. Und zwar lediglich in fahrplanmäßiger Hinsicht, das heißt transporttechnischer Hinsicht. Aber ich hatte an keine blutige Lösung gedacht und nicht an eine solche gewaltsame Lösung gedacht. De todas as alegações que ele fez no tribunal, seu destino dependia dessa mais do que qualquer outra. E qual foi o papel de Eichmann na conferência? Eichmann era o principal burocrata para assuntos judaicos lá no principal escritório voltado para a segurança do Reich. Ele era o responsável pelo transporte. Todas as deportações da Europa sob domínio nazista para campos de concentração no leste foram supervisionadas por Adolf Eichmann. O que ele tinha que deu a ele um papel tão importante no genocídio nazista? Eichmann tomou diversas iniciativas. Ele, na verdade, interpretava as ordens dos seus superiores de uma forma bem flexível. Ele chegou a sofrer reprimendas algumas vezes por ser muito fanático. Eichmann trabalhou incansavelmente para maximizar a eficiência da programação dos trens. As câmaras de gás de Auschwitz não davam conta da quantidade de pessoas que ele enviava. Em 1944, mesmo com os aliados avançando em todos os frontes, Eichmann continuou promovendo a sua guerra contra os judeus. Quando a deportação de judeus húngaros começou, na primavera de 1944, ele chegou a passar por cima de ordens de Himmler e meio que seguiu a própria ambição de deportar o máximo de judeus possível. Enquanto o Terceiro Reich começava a cair, ele forçou milhares de judeus húngaros a marchar até os campos. Quando Heinrich Himmler ordenou uma pausa nas marchas da morte, Eichmann desobedeceu. Eichmann realizou tudo com muita eficiência. Ele via o extermínio como uma tarefa a ser cumprida, como um problema de logística, mas não vamos esquecer que ele via como um problema que o alegrava resolver. Ele era um executor, era um administrador. Ele foi o homem que fez o Holocausto acontecer. Então não era só o caso dele trabalhar em um escritório e supervisionar ou estar envolvido no genocídio. Era uma coisa pela qual ele tinha uma grande paixão e ele via como a missão dele para tentar erradicar a população judia da Europa. Ele queria matar o máximo de judeus possível. Esse era o objetivo dele na guerra. Aqui dentro está a prova que acaba com a defesa de Eichmann. Sua própria papelada mostra que ele foi cúmplice das mortes em massa. É muito assustador estar aqui dentro, olhando esses documentos, porque o Eichmann foi quem acabou fazendo essas atas. Essa é uma lista do grande número de judeus na Europa que os nazistas tinham identificado. A gente sabe que eles conseguiram exterminar 6 milhões de judeus, mas a lista contém 11 milhões. E é isso porque eles levaram em conta a Inglaterra, a Irlanda, a Espanha, a Turquia. Isso mostra a escala do que eles estavam planejando. É perturbador demais. É revoltante. Eichmann via essas pessoas não como seres humanos, mas como gado que estava sendo mandado para o abate. Na maior deportação, em 1943, havia 1.758 judeus em um trem. Quase 2.000 pessoas em um único trem? Na minha missão para determinar o lugar de Adolf Eichmann na hierarquia nazista, eu vi os documentos que provam que ele foi cúmplice no genocídio. Agora eu quero saber até onde foi o envolvimento dele para executar isso. E onde estamos agora? Estamos na estação de trem de Grunewald, que fica na ponta oeste de Berlim. Eu estou com o historiador Yoav Sapir no principal ponto de deportação de Berlim para judeus destinados a morrer nas câmaras de gás nazistas. A maioria dos judeus deportados de Berlim saiu bem daqui onde nós estamos agora. Isso. Hoje, a estação Grunewald é um memorial do Holocausto.
Mas durante a Segunda Guerra Mundial, era certamente a estação mais movimentada da Europa. Pelo menos no que diz respeito a mortes em massa. E o que é isso aqui? Essas aqui são placas que relembram cada uma das deportações que partiram de Berlim, entre 41 e 45. Na maior deportação, em 1943, havia 1.758 judeus em um trem. Quase 2.000 pessoas em um único trem? Durante 4 anos, os judeus de Berlim foram apreendidos, levados para Grunewald e empilhados em vagões fechados de trem. Eram privados de comida e água e as únicas instalações sanitárias eram baldes. Muitos morreram nos próprios trens, antes mesmo de chegarem aos campos de extermínio. O que mais me assusta ao estar em uma plataforma em Berlim é que dá para ver que a gente não está lidando com genocídio no campo de guerra. Isso obviamente estava acontecendo. Mas a gente está falando aqui de genocídio que foi planejado. Foi uma coisa que o Estado decidiu realizar, eu acredito que da maneira mais prática possível. Eles terceirizaram a matança para aquelas fábricas de mortes. E aí, claro que a questão era como facilitariam o transporte deles. Como levar os judeus da Alemanha, França, Bélgica, Holanda e etc. E foi aí que Eichmann entrou. Foi aí que Eichmann assumiu. Ao facilitar o sequestro de famílias de suas casas e as forçarem a entrar nos trens, para garantir que tudo funcionasse bem, no horário, que tivessem a mão de obra e os recursos. Garantir que os trens saíssem na hora de Berlim, Paris ou Budapeste, a caminho de Auschwitz, por exemplo. No julgamento, Eichmann foi confrontado por testemunha atrás de testemunha. E todos testemunharam sobre o papel dele na deportação e morte de judeus. dass Eichmann war derjenige, der alle Bestimmungen betreffend Juden getroffen hat, vorgeschlagen hat und auch sogar durchgeführt hat. פתרון סופי, אז הוא קיבל את התפקיד לבצע את זה. Apesar das palavras condenatórias, Eichmann seguiu negando seu envolvimento direto no sofrimento deles. Sind an diesen Sachen eine ganze Menge Personen, wenn ich mal so sagen will. Uma das questões mais confusas sobre Eichmann era sua aparente normalidade. Ele parecia ser apenas mais, sabe, uma pessoa como todas as outras. Isso dá medo, em certa medida, porque sugere que aquela pessoa normal pode ser capaz desse nível de atrocidade. Eichmann cumpriu o seu papel para a solução final com o maior entusiasmo. Ele levava o trabalho muito a sério. E é isso que faz dele uma figura aterrorizante, porque aquele foi um enorme exercício de logística. E o departamento era bem pequeno, só tinha algumas pessoas. Ainda assim, sob o comando de Eichmann, conseguiram levar todas aquelas pessoas. Foram milhões de pessoas direto para a morte. Aqui estávamos chegando quase no fim da guerra. Era o começo de 1945. Por isso os números são bem pequenos. Foram os últimos judeus de Berlim, aqueles que tentavam sobreviver se escondendo. 27 de março de 1945. A essa altura da guerra, o Terceiro Reich já estava acabado. Todo nazista sabia disso, inclusive Eichmann. Mas ele estava determinado a terminar o que havia começado. A última deportação que saiu de Berlim teve 18 judeus que quase se livraram. Mas aí, apesar de tudo, eles foram capturados por nazistas fanáticos e foram deportados pouco antes de os soviéticos cercarem Berlim. Foi menos de 1 mês e meio antes do fim da guerra na Europa. Isso aqui me deixa petrificado, porque eles estavam perdendo a guerra. Era o último mês da guerra, eles já iam perder e eles ainda continuavam deportando judeus para os campos de morte. Pois é, estavam perdendo a guerra real, as batalhas. Mas para alguns nazistas, a guerra contra os judeus era mais importante. O profundo comprometimento de Eichmann com a solução final fica mais do que visível nesta plataforma de trem abandonada. Mas ele logo se encontraria desempregado.
Os alemães se renderam em maio de 1945. Hitler estava morto e a Alemanha em ruínas. Milhões de pessoas deslocadas lotavam as estradas da Europa tentando voltar para casa escondidos. Entre elas, havia fugitivos nazistas disfarçados, incluindo Adolf Eichmann. Depois da derrota da Alemanha nazista, o Eichmann até chegou a ser capturado pelos norte-americanos, mas ele escapou com uma identidade falsa. Para o capítulo final da história de Eichmann, eu vou conversar com o historiador Tobias Freimiller. A gente está em Spandau agora. Sim, este é o bairro de Spandau. Ele tem informações sobre como Eichmann foi, enfim, levado à justiça 15 anos após a guerra ter acabado. Aí ficou claro que o homem não era o tio dele, mas era de fato o próprio Eichmann. O que você está dizendo é inacreditável. Na última etapa da minha jornada, eu estou com o historiador Tobias Freimiller para descobrir como ocorreu a prisão de Eichmann e o impacto disso para o nosso entendimento do que o nazismo fez. E este aqui é o local onde a sinagoga ficava, até ser destruída em novembro de 38. O que você está vendo são os nomes dos cidadãos judeus aqui deste bairro. Então esses são os nomes das pessoas que foram deportadas? Sim, exatamente. Quando a guerra acabou, o nome do Eichmann não estava na lista dos principais nazistas que os aliados estavam tentando encontrar, estava? Não estava. Os aliados procuraram os principais nazistas que conheciam. O nome dele foi mencionado porque ficou claro desde o começo que era o responsável pelas deportações, mas não era visto como uma das lideranças que foram levadas a julgamento lá na corte de Nuremberg. Na Argentina, Eichmann viveu com um pseudônimo, mas a esposa e os filhos seguiram com seu sobrenome. Ele passou os dias dele na Argentina, pulando de trabalho braçal em trabalho braçal, sabe? Ele tentou fazer uma criação de coelhos angorá, mas não funcionou. Ele trabalhou como mecânico em uma fábrica da Mercedes-Benz. Não eram grandes empregos para um homem que achava que merecia mais. Eichmann lidava com essa vida modesta, se gabando sobre o passado para outros fascistas. Também deu longas entrevistas para outro ex-agente da SS, que agora era jornalista. Quando ele começou a dar as entrevistas nos anos 50, o plano era escrever um livro para poder publicar. Lá, Eichmann iria contar toda a verdade sobre a sua história no Terceiro Reich. E ele iria publicar com o nome verdadeiro dele. Espera, então nos anos 50 ele ia escrever um livro no qual ele ia falar sobre o que ele fez e ainda ia publicar? Eu acho isso fantástico, mas se ele era tão fanático e ele realmente acreditava que tinha agido corretamente, o que eu entendo é que uma coisa que soava tão maluca hoje para ele soava como o correto a se fazer. Com certeza, ele queria falar a verdade do ponto de vista dele. Mas ninguém soube da versão distorcida de Eichmann sobre a verdade. Essas memórias nunca foram publicadas. E como foi que Eichmann acabou preso? Foi em 57, quando Fritz Bauer recebeu uma carta. Ele era o procurador-geral do estado de Hessen e conhecido como uma das pouquíssimas pessoas do judiciário na Alemanha Ocidental que realmente lutava para processar crimes nazistas. E então ele recebeu uma carta de Buenos Aires. A carta havia sido escrita por um judeu que tinha escapado da Alemanha nazista em 1938. Ele tinha acabado de descobrir sobre o novo namorado da filha. No fim das contas, ficou claro que esse namorado era o Klaus Eichmann. Aí ficou claro que o homem que morava com Klaus não era o tio dele, mas era de fato o próprio Eichmann. O que você está dizendo é inacreditável. Fritz Bauer repassou a dica ao Mossad, o serviço secreto israelense. Durante uma operação ousada, em maio de 1960, agentes capturaram Eichmann em um subúrbio de Buenos Aires e o levaram para Israel para ser julgado. Foi um caso muito especial. O julgamento em Jerusalém teve enorme repercussão na imprensa mundial. Foi o primeiro julgamento entre todos que focou basicamente no Holocausto. O julgamento de Eichmann foi assistido por milhões. Os horrores causados aos judeus pelos nazistas chocaram o mundo. Mein Bruder ist schon in Theresienstadt gestorben und meinen Sohn haben sie geführt nach Auschwitz. We walked for 24 hours without food, and those who could not carry on were shot.
SS men arrived one morning and took the child away with them. Later, I learned that the child was thrown into the fire. Até então, eu não acredito que o mundo, de fato, conhecia sobre o Holocausto. E não era chamado de Holocausto até ali. Era visto como um ato genocida. Sobreviventes contavam suas histórias para uma audiência global. E aí, pela primeira vez, havia narrativas do Holocausto e da natureza sistemática de perseguição e genocídios, todas no mesmo local. Deixar aquilo tão claro, ouvir os testemunhos e ver Eichmann naquela redoma de vidro, deixou enorme impressão, especialmente nas gerações mais jovens. Claro que ouviram pela primeira vez sobre qual foi a real natureza dos crimes nazistas. Foi no julgamento de Eichmann que as pessoas de fato conheceram as mecânicas e o funcionamento do genocídio. Elas perceberam que não era algo que tinha ocorrido de repente em campos. Era uma questão organizada. Foi estudada e foi realmente construída. Horários de trens foram mesmo planejados. E as pessoas que fizeram tudo foram homens como Eichmann. O julgamento inspirou judeus por todo o mundo a relembrarem suas próprias experiências de perseguição e perdas sob o nazismo. E renovou apelos pela busca de criminosos de guerra ainda solta. Também forçou os alemães a confrontarem seu passado. A sociedade alemã tinha que aprender que carregava todo tipo de responsabilidade, pois todo funcionário burocrático e toda família e todo soldado que participou daquela guerra no leste tinha visto e provavelmente feito coisas terríveis. E foram décadas para a Alemanha superar de verdade. Então foi o julgamento do Eichmann que deu início a esse período de entendimento e de responsabilidade pelas atrocidades que a Alemanha tinha cometido, apenas para não varrerem para baixo do tapete dizendo foi o Hitler e mais uns caras que fizeram tudo isso. Com certeza. O que o comportamento do Eichmann no julgamento nos mostra sobre ele? Nos mostra praticamente tudo o que sabemos dele, sabe? Porque lá estava ele, repetidamente afirmando que ele apenas seguia instruções, que ele teve que fazer o que fez. Eichmann interpretou um papel fictício no julgamento. Ele tentou passar que era do baixo clero, tentou se mostrar como uma engrenagem na máquina, tentou se mostrar como apenas um burocrata que todo governo, na verdade, toda ditadura, precisa para poder funcionar. Mas todos no tribunal enxergaram as mentiras dele. Ele tinha certeza de que o que tinha feito era correto. E até o finalzinho da guerra, ele continuou tentando fazer deportações, mesmo quando já era bem clara a derrota deles. Eichmann foi considerado culpado por todas as acusações e sentenciado à morte. Ele foi enforcado em 31 de maio de 1962. Covarde até o fim, ele jamais expressou remorso pela coparticipação nos assassinatos de milhões durante a Segunda Guerra Mundial. Agora está na hora de eu definir onde esse burocrata nazista se encaixa na hierarquia nazista. Eichmann chega o mais perto do que qualquer outro da maldade pura. Usando nosso sistema especial de baralho, eu quero determinar onde Eichmann fica em Hitler e sua corrente do mal. O que no caráter e nas habilidades dele resultou em um papel tão importante no Holocausto? Sabe o que ele era? Era bom em logística, era bom organizador e era bom em criar o caminho até aquelas conclusões cruéis e horríveis sem piscar os olhos. Bom, para mim a questão sobre Eichmann que eu percebo é o quão burocrático ele era, quão administrativo ele era. Ou ao menos ele tentava se apresentar dessa forma, como uma pessoa bem normal que executa simplesmente o seu trabalho. E foi realmente assim que ele se apresentou na corte em Jerusalém nos anos 1960. Mas temos que lembrar que Eichmann era um agente da Gestapo. E ele teve uma grande importância no poder para definir a mecânica do Holocausto. Às vezes é chamado de arquiteto do Holocausto, e eu acho que talvez outras figuras mereçam mais esse apelido, mas o que ele fez foi ajudar a gerir, e ele realmente geriu tudo com muita vontade. O empenho de Eichmann
Eichmann na burocracia não se resumia a seguir ordens. Para ele, aquele trabalho era tudo e ele se deleitou na administração do terror. Ele esteve lá desde o comecinho. Ele participou, explorando as opções para deportar todos os judeus para Madagascar. E, no fim, sobre onde deveriam ser mortos. E quando os nazistas partiram da perseguição para homicídios em massa, ele se esforçou para manter o mecanismo do genocídio funcionando perfeitamente. O lugar que mais me impressionou foi a estação Grunewald, em Berlim. Foi de lá que um grande número de judeus berlinenses foi deportado para o leste para ser morto. E o Eichmann foi o responsável por essas deportações. Mas o que eu achei mais perturbador naquele lugar foi descobrir que as deportações continuaram até as últimas semanas da guerra. Não foi por acaso. Eles injetavam recursos naquilo. E bem no fim da guerra, eles aceleraram o extermínio para garantir que não haveria testemunhas. Na Argentina, Eichmann se divertia com ex-nazistas e aspirantes e parecia bem orgulhoso do que tinha realizado. Ele se gabava sobre quantos judeus tinha conseguido deportar para o extermínio. Você tem toda a razão. E ele chegou a dizer um dia: eu vou saltar na minha cova rindo, pois eu matei 6 milhões de judeus. Aquele era um homem que não tinha vergonha nenhuma dos seus atos. É tão assustador pensar no fato de que o que ele acreditava que ele fazia era o correto. E que ele sentia muita convicção pela causa. Não era o caso dele acreditar que tinha algo de errado e fazia mesmo assim, como um psicopata faria. Ele acreditava mesmo que aquilo tudo era justificado. Isso não necessariamente torna o comportamento menos mal. Só que repito, medonho pensar que alguém possa fazer algo imoral assim que tem justificativa para o que está fazendo. Eichmann não via nenhum dilema moral na burocracia do genocídio e no papel central que ele teve. E isso garante seu lugar entre os discípulos mais odiados de Hitler. Eu quero chegar agora a uma conclusão sobre onde vocês acham que o Eichmann se encaixa na corrente do mal de Hitler. Guy, eu começo com você. Bom, eu coloco ele para baixo do Tess, o que pode surpreender a muitos, considerando que ele é um nome de peso entre os nazistas. Porque, sim, sua personalidade é revoltante, o antissemitismo é puro mal. O que ele fez foi puro mal, mas eu acho que teve muito mais gente que podia ter feito aquele trabalho no Terceiro Reich. Então, assim, ele não se qualifica para ficar mais para cima. Anthony? Eu acho que todos concordam que Eichmann não era a simples engrenagem que ele dizia que era. Mas o Eichmann chega mais perto do que qualquer um da maldade pura. Ele não fez pela fama ou dinheiro. Ele fez porque acreditava que era a coisa certa. Pela habilidade nisso, creio que ele deve ficar mais pra cima. Então eu diria que número 10. Eu concordo, eu acho correto. Acho que o perfil de personalidade indica isso e acho que seu fanatismo demonstra um mal puro. Mas eu, contudo, acredito que, apesar do mal, a posição era substituível. Pra mim, ele é o 12. Tá na cara que vocês três têm diferenças de opinião, mas pra mim, não dá pra ignorar o fato de que ele foi o responsável pelas mortes de milhões. Então eu concordo com a análise do Matthew e ele é o número 12, a rainha de paus.